Ei, pessoal, vamos ver hoje o capítulo 22, a sétima mentalidade de deserto. Minha vida é tão miserável, eu tenho pena de mim mesmo porque minha vida é tão infeliz. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram. Números 14, 1 e 2. Os israelitas se sentiam extremamente com pena deles mesmos. Cada dificuldade se tornava uma nova desculpa para eles se afundarem em autopiedade. E o Senhor falou com a autora durante uma de suas crises de autopiedade. Ele disse: Joyce, você pode ser lamentável ou cheia de poder, mas você não pode ser as duas coisas. E este é um capítulo pelo qual não é possível passar rapidamente, porque é vitalmente importante entendermos que nós não podemos acolher certos demônios de autopiedade e também andar no poder de Deus. 1 Tessalonicenses 5,11 diz: Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. É difícil abrir mão da pena. A autora havia usado a pena por anos para se confortar quando estava sofrendo. No instante que alguém nos fere, em que experimentamos desapontamento, o diabo nomeia um demônio para nos cochichar mentiras sobre como fomos maltratados. E tudo que nós precisamos fazer é ouvir os pensamentos se precipitando em nossa mente durante tais ocasiões, e nós vamos perceber rapidamente como o inimigo usa a autopiedade para nos manter em escravidão. A Bíblia, entretanto, não nos dá a liberdade para sentir pena de nós mesmos. Em vez disso, nós devemos encorajar e edificar uns aos outros no Senhor. Há um dom verdadeiro de compaixão, que é ter piedade divina por aqueles que estão sofrendo e gastar a nossa vida aliviando o sofrimento deles. Mas a autopiedade é deturpada porque tomamos algo que Deus planejou para ser dado aos outros e o tomamos para nós. O amor é da mesma maneira. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. E Ele fez isso para que nós pudéssemos saber quanto Deus nos amou e para que nós sejamos capazes de amar aos outros. E quando nós tomamos o amor de Deus que deve ser distribuído e o tomamos para nós mesmos, nós estamos sendo egoístas, o que na verdade nos destrói. A autopiedade é uma idolatria, voltarmos-nos para nós mesmos, nos concentrarmos em nós e nos nossos sentimentos, apenas nos faz cientes do nosso próprio eu e das nossas próprias necessidades e interesses. E essa é certamente uma forma mesquinha de viver. Nós precisamos pensar nos outros. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Filipenses 2,4. A autora teve um dos seus compromissos de palestra cancelado inesperadamente. E era um compromisso que ela guardava com muito interesse e inicialmente ela ficou muito desapontada. E houve um tempo em que esse incidente poderia ter atirado a autora numa crise de autopiedade, de crítica, de julgamento da outra parte e todos os tipos de pensamentos e ações negativas. Mas ela tem desde então aprendido que nesse tipo de situação ela deve ficar quieta. É melhor não dizer nada do que dizer a coisa errada. E quando ela se sentou silenciosamente, Deus começou a mostrar a ela a situação do ponto de vista das outras pessoas envolvidas. Elas não tinham conseguido encontrar um local para realizar o encontro, e Deus mostrou a ela como isso causou desapontamento também para outra parte. Eles estavam contando com o encontro, aguardando com grande expectativa e agora não poderiam fazê-lo. É surpreendente como nós podemos nos manter fora da autopiedade se nós olharmos para o lado da outra pessoa que está envolvida e não apenas no nosso. A autopiedade é alimentada ao pensarmos apenas em nós e em mais ninguém. A autopiedade é a maior armadilha e um dos instrumentos favoritos de Satanás para nos manter no deserto. Se nós não formos cuidadosos, poderemos, na verdade, nos tornar viciados nela. Um vício é algo feito como uma resposta automática a algum estímulo, um padrão de comportamento aprendido que se tornou habitual. Quanto tempo você gasta em autopiedade? Como você responde aos seus desapontamentos? Um cristão tem um privilégio raro quando experimenta desapontamento. Ele pode ser reapontado, isto é, redirecionado.
Com Deus há sempre um novo começo à disposição. A autopiedade, entretanto, nos mantém presos ao passado. Então ceda e deixe Deus agir. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías 43, 18, 19. A autora desperdiçou tantos anos da sua vida tendo pena dela mesma. Era um daqueles casos de vício. A resposta automática dela a qualquer tipo de desapontamento era a autopiedade. E Satanás imediatamente enchia sua mente com pensamentos errados. E sem saber como pensar sobre o que ela estava pensando, ela simplesmente pensava em qualquer coisa que vinha à sua cabeça. E quanto mais ela pensava, mais condoída ela se sentia. Frequentemente ela conta histórias dos anos iniciais do seu casamento, quando todo domingo à tarde o marido dela gostava de assistir futebol. E se não fosse a temporada de futebol, era alguma outra coisa ligada à bola. Ele gostava muito de tudo isso e ela não gostava nada. Ele gostava de qualquer coisa que envolvesse bola e podia ser tão facilmente envolvido por algum esporte que nem mesmo se dava conta de que ela existia. E certa vez ela parou diante dele e disse claramente: Dave, não me sinto nem um pouco bem. Sinto-me como se fosse morrer. E sem levantar os olhos da TV, ele disse: Ah, que bom, querida. Ela passou então muitas tardes de domingo com raiva e com autopiedade. Ela sempre limpava a casa quando ficava irritada com o marido. Agora ela sabe que ela estava tentando fazê-lo se sentir culpado por se divertir enquanto ela estava tão infeliz. Ela costumava andar pela casa com raiva, batendo portas e gavetas, marchando para dentro e para fora de cada cômodo, com um aspirador de pó na mão, fazendo um grande alarido de como estava trabalhando duro. Ela estava, claro, tentando atrair a atenção dele, mas ele quase não a notava. Ela desistia e ia para os fundos da casa, se sentava no chão do banheiro para chorar, e quanto mais chorava, mais pena ela sentia dela mesma. E Deus deu a ela uma revelação anos mais tarde sobre o porquê uma mulher vai ao banheiro para chorar. Ele diz que é porque há um grande espelho lá, e depois que ela chorou por um longo tempo, ela pode ficar em pé e dar uma longa olhada para si mesma e ver como ela realmente parece lamentável. Algumas vezes ela parecia tão mal quando via sua imagem no espelho que começava a chorar de novo. A verdade é que nada disso funciona. Ela se exauriu emocionalmente, frequentemente acabava por se sentir fisicamente doente por causa de todas as emoções erradas que havia experimentado durante o dia. E Deus não vai nos libertar pela nossa própria mão, mas pela mão dele. Apenas a mão de Deus pode mudar pessoas. E ninguém, exceto o poderoso, poderia ter desencorajado o marido dela de assistir a tantos esportes como ele fazia. À medida que ela aprendeu a confiar no Senhor e a parar de se revolver em autopiedade quando não conseguia as coisas do seu jeito, à medida que ela foi confiando no Senhor, o marido dela realmente adquiriu mais equilíbrio no que diz respeito a assistir eventos esportivos. Ele ainda aprecia os eventos, mas agora isso realmente não a incomoda. Ela apenas usa o tempo para fazer coisas que ela gosta. Se ela quer ou precisa de fazer alguma coisa, ela mesma faz, ou então ela pede ao marido dela com doçura, não com raiva, e na maioria das vezes ele se mostra pronto para alterar seus planos. Há, entretanto, aquelas vezes, e sempre haverá, em que ele não vai conseguir fazer o que ela quer. Mas assim que ela sente que suas emoções começam a subir, ela ora e pede ao Senhor que a ajude a passar neste teste. Ela não quer rodear essa montanha nem mesmo mais uma vez. Que o Senhor também nos dê sabedoria para que a gente não rodeie mais em uma montanha e que Ele nos livre de todo espírito de autopiedade. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês e até o próximo capítulo.